Então, na aula de hoje, temos várias coisas, né? Várias coisas que a gente vai estudar hoje. Temos aqui conceito de tração, compressão e cisalhamento. Vamos estudar o equilíbrio de um ponto, forças em mola, né? Que são sistemas comumente utilizados em engenharia, em aplicações de engenharia, e vamos estudar o que seria o momento de uma força, né? Então, vamos lá, vamos começar, que a gente tem bastante coisa aí para fazer hoje. Vamos começar aqui falando um pouco sobre o conceito de tração. Vocês devem lembrar que na aula anterior, né, alguns dos exemplos, eles diziam, né, que tinha uma tração aplicada num cabo, uma tração atuando em um ponto, né? Então, o que seria a tração? O que quer dizer tração, né? A tração, primeiramente, ela é uma força. Então, como ela é uma força, é um vetor, né? Então, ela é uma grandeza também vetorial, né? E o que seria a tração, né? É uma força que ela é aplicada, né? Ela é aplicada sobre um corpo, sobre o eixo longitudinal do corpo, e ela tende a promover o afastamento das fibras, né? Das moléculas do material, né? Ela promove um alongamento. Observem aí na figurinha, né? A direção e o sentido da tração, né? Ela tende a esticar o elemento, né? Então, cada vez que vocês escutem essa palavra tração, é uma força que está sendo aplicada que tende a esticar o corpo, que está esticando o corpo. E quais são os tipos de elementos estruturais que geralmente trabalham com esse tipo de força, né? Que estão submetidos a essa força? São geralmente os cabos, né? Os fios, as cordas, né? Que normalmente são esticados e trabalham, então, a tração, né? Então, um corpo que esteja submetido a essa força, ele vai tender a se alongar, né? Vai tender a se alongar porque eu estarei puxando, né? Esticando. E vamos lá, o que seria então compressão? Compressão seria o oposto de tração, né? Se tração é esticar, compressão seria apertar, né? Então, uma força que está provocando uma compressão, né? Um encolhimento no corpo, é conhecida como compressão, né? E também é aplicada no eixo longitudinal do elemento, né? Só que está no sentido contrário da tração. Ela promove o quê? Promove o encurtamento da peça, né? Ou seja, as moléculas lá do material, elas tendem a se aproximar, sendo que na tração elas tendem a se afastar, né? Então, essa é a diferença, né? Compressão é quando a força está comprimindo ou apertando o corpo, né? E tração quando está esticando. Uma forma de identificar isso seria vocês observarem, né? O que ela está fazendo no corpo, como aqui no desenho, por exemplo. As setinhas, elas estão apontando para dentro, né? Para dentro do elemento. Então, elas estão comprimindo. No caso da tração, as setinhas estão apontando para fora, né? Saindo do corpo, observem aqui. Então, elas estão esticando aquele corpo. Então, pessoal, é muito importante diferenciar esses dois tipos de força, né? O que é tração e o que é compressão. Por exemplo, que tipo de elementos estruturais trabalha geralmente não, sempre, né? A compressão. Um exemplo seriam os pilares, né? Os pilares das estruturas, eles trabalham a compressão, porque eles geralmente, né? Sempre carregam o peso, né? Das estruturas, e ele também tem uma força reativa do solo, né? Pela parte da fundação, né? Então, isso promove um encurtamento dos pilares, né? A forma de trabalho desse tipo de elemento é compressão. Então, é importante vocês identificarem porque esses tipos de força vão provocar diferentes efeitos no corpo, né? Professora, boa noite. Desculpa o atraso. José Inácio aqui. Oi?
José Inácio. Desculpe o atraso. Tranquilo, tudo bem. Vocês não precisam falar assim que entrarem, tá? Porque eu vejo Atrapalha depois. a aula, né? Eu vejo Desculpe. depois todo mundo que assistiu a aula, eu vejo depois. Só se vocês quiserem falar alguma coisa aqui alguma dúvida, vocês Mais podem um costume, perguntar, né? tá? Mais um costume. A chamada é no chat, não é, professora? Podem mandar no chat, mas eu vejo o acesso de vocês, né? Então, assim, já falei várias vezes, só que não tem a conta do Zoom com o nome e sobrenome certinho, essa pessoa envia no chat, porque o que tem o nome certinho com o sobrenome, eu vejo depois o acesso da pessoa, sai o nome, né? O nome que você tem na conta Zoom aparece no relatório da reunião, né? Então, o que eu faço é ver lá todo O meu não mundo. tá, porque o meu só tem Jaque. Mas já que só tem você, acho, na turma, né? Acho que só. Então, você pode, mas, assim, tem alguma pessoa que tem vários com o mesmo nome, né? E aí, sim, eu não sei Tem quem é mesmo, quem. é verdade. Aí, sim, você precisa... Se vocês quiserem tirar isso já da cabeça, de ficar mandando a presença pelo chat, troquem lá na conta Zoom e coloquem nome e sobrenome completo e pronto. Aí eu sempre vou conseguir ver que vocês entraram e assistiram a aula. Tá ok, então. Bom, vamos continuar aqui então. Bom, gente, então já definimos o que seria tração e o que seria compressão. Então, vamos ver outro tipo agora de força, né? Que seria o cisalhamento. A força cisalhante, ela é também conhecida como força cortante. Então, na literatura, você pode encontrar esses dois nomes, né? Indistintamente, eles são a mesma coisa. Uma força cortante é a mesma coisa que uma força cisalhante. E o que seria, então, essa força? É aquela que tende a cortar, né? Como o nome diz, ela tende a cortar o elemento, né? Um exemplo disso seria a tesoura, né? Então, ela tende a provocar um corte, né? Se eu tiver um elemento como esse aqui representado, o que seria uma força cortante? Um par de forças como essas duas aqui, duas forças que estão na direção aqui transversal ao eixo do elemento, né? Então, eles estão promovendo um cisalhamento aqui na direção Y, né? São um par de forças iguais, né? Com sentidos iguais ou contrários, mas que elas vão nessa direção, né? Perpendicular ao eixo do elemento e promovem um corte, né? É como se eu pegasse, sei lá, uma caneta e eu tentasse fazer, né, com essa mão uma força aqui para cima e com essa força e com essa outra o contrário, né? E aí eu estaria tentando, né, promovendo um corte, né? Então isso seria conhecido como cisalhamento, né? E ele promove o quê? O deslizamento, né? Relativo das seções do elemento. Professor, me ouve? Oi? Sobre o cisalhamento. A senhora deu o exemplo ali da caneta, mas a caneta, no desenho, parece que ali tem um delta Y, que há um deslocamento. Na caneta, se eu puxar um lado para cima e outro para baixo, não tem um deslocamento, porque ela é dura, né? Eu Então, entendi pessoal, errado. isso aqui, vamos lá. Isso aqui é o que o efeito promove no elemento, né? Ele promove esse efeito, mas não é que isso seja visível, né? Ah, sim, entendi. Mas a força, ela está promovendo isso nas seções transversais, né? Ela força o elemento, né, a que as seções se deslizem, porque eu estou aplicando forças iguais contrárias, né? E estou tentando cortar. No caso da caneta, se eu fizer com muita força, eu posso quebrar ela, né? E por que quebra? Por conta disso aqui. Porque esse tipo de força promove esse deslizamento entre as seções transversais, né? Deslizamento relativo, né? Ah, entendi. Então, Obrigada. Acho que eu apertei alguma coisa aqui. Bom, vocês estão vendo a tela, né?
Sim. Sim, voltou ao normal. Eu apertei algum botão aqui, sem querer. Então, vamos lá. Então, o cisalhamento promove isso, deslizamento relativo. Isso para vocês identificarem, né? Quando a força ela está tentando fazer um corte no elemento, então a gente conhece como cortante. Então, vamos lá. Vamos falar agora de outro conceito muito importante, que eu acho que eu já falei um pouco anteriormente, mas vamos retomar aqui, né? Seria o conceito de equilíbrio de um ponto material. Primeiramente, o que seria um ponto material? Um ponto material, ele pode ser qualquer coisa, né? Qualquer sistema ou qualquer corpo sólido que eu esteja analisando, sempre e quando eu possa considerar que as dimensões dele são desprezíveis quando comparadas com o entorno em que ele está inserido, né? Com o contexto que ele está inserido. Por exemplo, se eu for analisar o planeta Terra dentro do universo, se compara com a gente, a Terra é muito grande, né? Muito maior. Só que se eu for analisar ela dentro do universo, que é infinito, eu poderia considerar que a Terra é um ponto material, né? E analiso o movimento desse planeta como se ele fosse um ponto, né? Posso usar as equações da física para descrever o movimento, né? Seja de translação ou rotação da Terra, simplificando como se ela fosse um ponto. Mas ela, na verdade, não é um ponto, né? É uma simplificação, porque dentro do contexto que eu estou analisando, ela é pequena e eu posso considerar como um ponto. Então, esse seria o conceito de ponto material, né? É qualquer sistema ou corpo que eu esteja analisando, que eu possa considerar as dimensões desprezíveis, né? Dentro do contexto. E qual seria o equilíbrio, então, de um ponto material? O conceito de equilíbrio é quando a resultante de todas as forças que atuam sobre esse corpo, ela é nula, é zero, né? Se eu fizer ou calcular a resultante de todas as forças, de todos os vetores que estão atuando no corpo, ele tem que ser zero para o corpo estar em equilíbrio, né? E lembrando também que o equilíbrio, ele pode ser estático. O estático significa o quê? O repouso, né? Que o corpo está em repouso, ou seja, ele não está em movimento. E dinâmico é quando o corpo está em movimento, né? Ele tem uma velocidade, só que essa velocidade é constante, é movimento retilíneo uniforme. A gente estuda aqui mais a estática, né? Porque as estruturas de engenharia civil, né, geralmente estão em equilíbrio estático e não equilíbrio dinâmico. Uma ponte, um prédio, eles estão em repouso, né? E, bom, essa questão do equilíbrio, ela vem da primeira lei de Newton, que vocês lembram, é a lei da inércia, né? Que diz a lei da inércia. Ou o equilíbrio, o corpo está em repouso, ou se deslocando em movimento retilíneo uniforme, né? E como que a gente escreve isso? Em equações, né? Em termos matemáticos. A resultante é R, né? Lembra que a gente aprendeu a calcular resultantes na aula passada? Para eu considerar, ou seja, para que o corpo esteja em equilíbrio, o ponto material, essa resultante que a gente calcula, né? Tem que ser nula, tem que ser zero. Então, R tem que ser igual a zero, para o corpo estar em equilíbrio. Então, gente, essa é a condição de equilíbrio. Resultante igual a zero. Tá claro? Sim. Professora, Sim. licença aqui. Eu posso estar fazendo uma pergunta meio de bobo, mas isso aí seria como se fosse um, tipo, veio um, mesmo que ver se eu entender mais ou menos, um termômetro, tipo, o zero é como se não fosse, tipo, o ponto dali, aí a gente só conseguiria calcular caso fosse negativo ou positivo, algo parecido com isso? Ou não tem nada a ver? Não entendi o que você quis dizer. Então, deixa eu formular aqui melhor a pergunta e depois eu te pergunto. Mas vamos lá.
o que quer dizer isso? Que todas as forças atuando sobre o corpo, se eu calcular a resultante, ela precisa ser nula, né? Eu vou dar um exemplo assim, com eu tenho aqui uma caixinha de fósforo. O exemplo da força que eu sempre coloco para vocês, eu posso ter uma força aqui atuando, né? De 10 kN. Eu posso ter outra aqui do lado oposto também de 10 kN. Mas aí o que acontece? O corpo ele vai estar em equilíbrio e em repouso, né? Seria equilíbrio estático. Eu tenho um sistema de forças, mas a resultante é nula, né? Ou seja, existem forças atuando sobre esse corpo, mas a resultante dessa força é nula, porque eu tenho duas forças em sentidos opostos com o mesmo valor. Só que esse exemplo, né, é só duas forças, né? Aí a gente consegue visualizar. Só que um sistema, Oi? Eu acho que eu entendi. Então, o sistema pode ter muitas forças atuando sobre ele, né? Não só uma força nessa direção, pode ter nessa direção, outra nessa direção. Uma estrutura de engenharia civil, ela tem forças em todas as direções, né? Tem a força peso, tem a força do vento, os vetores vêm em qualquer direção e sentido. Mas a estrutura ela é projetada para que ela esteja em equilíbrio. Então, o somatório, a resultante de toda essa força, tem que ser nula. Para quê? Para que aconteça o mesmo que eu dei no exemplo aqui da caixinha de fósforo. Eu tenho as forças, mas a resultante é zero. Então, ele está em repouso, né? O que acontece no caso do equilíbrio dinâmico? O sistema está em movimento, só que o movimento que ele tem é um movimento que vem de forças internas do próprio corpo, né? Por exemplo, você quando caminha, uma pessoa caminhando, pode estar em equilíbrio dinâmico. Se a velocidade é constante, é equilíbrio dinâmico. Todas as forças atuando em cima de vocês são nulas, né? Mas a força interna, que é a que a gente gera pelos músculos, né? Faz que a gente consiga andar. Mas se a gente não estivesse em equilíbrio, a gente não conseguiria caminhar, né? Em linha reta. A gente iria para um lado, iria para outro, ou poderia cair, né? Então, esse é o conceito de equilíbrio. Mas o que mais interessa a vocês é o equilíbrio estático, em que o corpo está em repouso, né? Esse é o mais importante para o engenheiro civil. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui 2 exemplinhos bem simples, mas é só para ilustrar, né, essa questão do equilíbrio de um ponto material. Então, eu vou levar vocês para o quadro aqui, que eu já fiz aqui até a resolução, né, para ganhar tempo, deixar aqui para vocês. Então, vamos lá. Os exemplos estão pedindo para determinar aqui o valor de T, de tração, né, necessária para erguer essa massa, né. Isso aqui é um sistema, né, de polia, né. Eu tenho uma massa, então, aqui pendurada, e ele está perguntando qual seria o valor que eu tenho que aplicar aqui de tração. Já vocês sabem o que é tração, né? Que seria esticar. Então, quando eu aplicar uma força aqui, esticar o cabo, esse outro cabo aqui, ele vai ficar esticado, né? Vai ficar tracionado. Então, por isso que estão pedindo o valor de tração. Seria a força que vai acontecer aí no cabo. E como que a gente determina isso, então? Primeiro, para erguer a massa, né, para a massa ficar erguida, eu tenho que ter uma força oposta e de valor igual à força-peso, que seria a força de atração da gravidade, né, que produz a aceleração da gravidade. Então, qual seria a minha força-peso atuando aqui para baixo, né, para o centro da Terra, no caso? Seria a massa, essa massinha que eu tenho aí, pela gravidade, né? Multiplicado pela aceleração da gravidade. Então, seriam essas 200 quilogramas pela constante de aceleração da gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, né? Então, eu teria uma força-peso aqui de 1.962 newton, puxando aqui essa massa para baixo. Para eu conseguir erguer, é lógico
que a atração tem que ser uma força oposta desse valor também, né? Porque senão a gravidade vai vencer e eu não consigo erguer a massa, né? Então, isso aqui é simples, mas é um conceito de equilíbrio, né? Se eu esticar essa corda, né? Esse cabo que está na polia, né? A massa ela vai subir e vai ficar lá erguida, né? Para ela ficar erguida, esse sistema tem que estar em equilíbrio. A força que eu estiver aplicando tem que produzir uma tração aí no cabo, que seria igual e oposta, né? A essa força-peso. Então, isso aqui é um exemplo bem simples, né? Da aplicação essa de conceitos de equilíbrio de um ponto material. Porque eu estou considerando isso aqui como se fosse um ponto, né? Eu estou analisando só como se fosse um ponto. Eu posso considerar um ponto e as duas forças, uma para cada lado, e eu vou chegar nesse resultado aí. Certo? O sinal não tem nada a ver, né, professora? Se a força é contrária, não teria que ser o sinal negativo ou não? Não tem essa questão agora, né? Então, se você estiver fazendo um cálculo de resultantes, né, você tem um sistema com mais força, você sim tem que colocar o sinal, porque você vai fazer uma conta e a resultante depende dos sinais. Mas isso aqui é só a representação, né? Tá. Então, como eu já estou representando que elas são contrárias, Aham. independentemente do sistema da convenção de sinais que eu escolher, uma vai ser positiva e a outra negativa, né? Professora, essa que eu ia perguntar, desculpa interromper. Então, existe força positiva e força negativa? Tá certo falar isso? Então, gente, positivo e negativo não é mais que uma convenção para saber o sentido, né? Mas a força, o negativo não tem um significado físico. O significado físico é o valor da força, né? A convenção do sinal é apenas para saber para onde que ela está apontando. Para dar uma direção, como se fosse isso. Sentido A direção, negativo. lembrem que um vetor ele tem módulo, direção e sentido. O módulo é o valor. E, na verdade, isso é o que mais interessa, o valor, né? Só que, para analisar o sistema de força, a gente precisa atribuir sinais para saber e diferenciar quais forças estão opostas, né? Na mesma direção. Esse aqui é um exemplo. Essas duas forças estão na direção vertical. Só que uma está apontando para cima e a outra para baixo. Se eu não tiver uma convenção, como que eu vou saber qual aponta para um lado e para o outro, né? Tem que existir uma convenção para eu identificar em um problema grande, que eu tenho muitos vetores, e eu precisar fazer cálculos quais estão contrários, né? Para eu subtrair ou para eu somar, no caso de estar no mesmo sentido. Entende? Então, assim, o sinal, ele não tem significado físico, né? Não é uma força negativa, não tem significado físico. Uma força tem um valor. Mas o sinal representa o sentido que ela está atuando, né? E isso é uma questão de convenção. Quando eu falo convenção, é que eu posso considerar que o meu positivo aponta para cima. Ou eu posso considerar que o meu positivo aponta para baixo. Só que eu tenho que respeitar a minha convenção quando eu estiver resolvendo um problema, né? Se eu estabeleci que eu vou considerar positivo apontando para baixo, tudo que apontar para baixo eu tenho que colocar como positivo e tudo que apontar para cima como negativo. Ou vice-versa, né? Então, por isso é que a gente coloca um par de eixos de referência, né? E coloca sempre, porque naturalmente é o que o senso comum diz para a gente fazer, né? A gente considera positivo quando ela está no sentido dos eixos. Se eu considerei meu eixo Y positivo para cima, então eu vou dizer que tudo que for para cima for positivo, tudo que for no sentido contrário vai ser negativo. E a mesma coisa para o eixo X. Dá para entender isso? Sim. Entendi, professor. Muito bom. Então, vamos lá nesse outro aqui, que seria outro sistema de polias, né? E com as rodanas, né?
E esse aqui, o que que acontece? Ele pede a mesma coisa, só que para esse exemplo aqui. Só que observem que aqui eu teria 2 cabos, né? Então, quando eu esticar aqui, com uma força igual e oposta à gravidade, né? Essa vai ser a força que eu vou esticar. O que que acontece aqui? Eu tenho, então, 2 cabos, que eles são, os dois vão ser tensionados, no caso, tracionados, né? Então, essa força vai ser dividida nos 2 cabos, né? E aqui eu teria, então, uma atração de T sobre 2 em cada cabo, que seria esse mesmo valor, só que dividido por 2, né? Então, eu teria uma atração em cada cabo de 981 newton, né? Se você fazem aí uma soma, né, de força, de vetores, eu teria, por exemplo, se meu sentido positivo é para cima, essas duas aqui seriam positivas apontando para cima, então eu somaria 2 vezes esse valor, que daria o valor do peso, e quando eu subtraio esse valor apontando para baixo, que seria negativo, minha resultante seria quanto? Seria 0, né? Então, o sistema estaria em equilíbrio, tendo esse valor aí de tração no cabo, né? E eu conseguiria erguer a massa. Por isso que esse sistema, né, de polias, ele é muito utilizado para levantamentos de cargas, né? Porque quando você tem vários cabos, essa força se distribui naqueles cabos. E você, aplicando menos força, você consegue, né, levantar mais carga. Mas o que eu queria que vocês entendessem aqui é esse conceito do equilíbrio. Como que a gente, então, determina esse valor da tensão? Porque para erguer a massa, eu tenho que saber, né, por um problema físico, que para ela ficar erguida, o sistema precisa estar em equilíbrio. Eu tenho que ter uma força oposta e do mesmo valor da força-peso, da força que a gravidade, né, produz sobre o corpo. Ficou claro? Sim, professor. Bem, vamos voltar, então, para aqui, para a slide. E, então, esse seria o conceito de equilíbrio, pessoal, que a resultante é 0. A gente vai continuar agora estudando esse conceito, né, com outros sistemas, né, outras aplicações, mas vamos continuar vendo como que a gente aplica esse conceito de equilíbrio para realizar cálculos, né, e resolver problemas. Então, vamos lá. Outro sistema que é muito comum, né, é a mola. A gente utiliza em aplicações de engenharia muitas, né? Vocês, quando vêem uma mola, provavelmente vocês pensam, né, em amortecedores, né, de choque, em sistemas de válvulas, né? Não vem esse tipo de elementos, deve vir na cabeça de vocês quando você vê uma mola, né? Então, ela tem muitas aplicações em engenharia em geral, né? Porque elas servem como armazenamento, elas armazenam energia. Então, ela tem muitas aplicações como armazenamento de cargas também, né? E na preservação aqui de contatos e de junções também. Então, vamos analisar esse sistema, ver como que ele... Ou seja, quais são as forças em molas, né? Vamos lá. Primeiro, eu vou falar para vocês aqui da lei de Hooke. O que é a lei de Hooke? Essa é uma lei que é a mais importante da elasticidade, né? É uma lei fundamental da elasticidade, e o nome Hooke é o nome do cientista, né? Que foi quem estabeleceu essa lei, né? Que existe essa lei? Ela diz que o módulo da força da mola, né? A força que se produz na mola, né? É uma força elástica, porque a mola, se vocês percebem, ela é um elemento que vocês conseguem esticar ou comprimir, né? Como se fosse um elástico, parecido, né? Então, por isso é que a força na mola é uma força elástica.
E o Hooke, ele descobriu que essa força elástica da mola é proporcional ao alongamento. Na verdade, seria alongamento ou encurtamento, né? A palavra seria a deformação da mola, né? Porque se eu esticar, ela vai alongar. Se eu apertar a mola, ela vai comprimir, né? E como que a gente escreve essa lei de Hooke, então, em termos matemáticos? Seria essa equação aqui. A força na mola, ela não vai ser mais do que a constante elástica, né? K, que seria uma constante elástica da mola, multiplicada pela deformação. O que seria essa ΔL? A variação de comprimento, né? Observem aqui no desenho que eu teria uma mola assim, vamos supor, eu tenho uma mola e o comprimento original dessa mola seria SL0 aqui, né? Se essa mola for esticada, ou for aqui pendurado algum peso, ela vai esticar, né? Imagina uma mola pendurada. Se ela não tiver nenhum peso na ponta, ela vai ficar no comprimento original dela. Se eu colocar uma massa aqui na ponta, né? Aí uma força-peso vai ser produzida e vai esticar essa mola, né? Como aqui no exemplo, né? E aí o que acontece? O comprimento dela varia, né? Ela se esticou, ou seja, alongou. Quem seria meu ΔL, então? Esse comprimento final menos o comprimento inicial. Daria esse valor aqui, que seria o quanto ela se deformou, para mais ou para menos. Se a força, em lugar de ser aqui um peso pendurado, uma massa pendurada, eu tivesse uma força aqui contrária, apertando a mola, o que faria ela? Ia reduzir o comprimento, né? Então, o comprimento final teria sido menor do que o inicial. E se eu fizer essa conta com um comprimento inicial maior do que o final, eu teria um ΔL com um sinal negativo, né? Isso indicaria que a mola comprimiu. Então, se ele for positivo, quer dizer que a mola alongou, né? Porque o comprimento final, após a deformação, é maior do que o que ela tinha originalmente, né? Dá para entender isso aí? Ficou claro? O constante K seria o quê, então? É uma constante da mola, né? A constante elástica da mola. Mais alguma dúvida aqui? Bom, essa é a lei de Hooke, então. Seria força elástica, vai ser igual a uma constante elástica pela deformação, né? Então, vamos lá, vamos ver outro exemplo aqui, no qual a gente vai misturar agora, né? Esse conceito de equilíbrio de um ponto com o conceito que acabamos de ver agora, que seria da força da mola, né? Esse exemplo aqui, ele pede o quê? Ele apresenta aqui uma figura, né? Eu tenho uma mola aqui nessa figura, né? E outra rodando aqui. Uma massa é pendurada, né? Por um cabo de peso desprezível. Por que ele diz de peso desprezível? Para eu não considerar o peso do cabo, né? Porque lembrem que a força-peso, ela atua em todos os objetos que têm massa. Então, se eu tiver um cabo, ele tem uma massa, eu vou ter uma força-peso também aí no cabo, né? Só que a gente consegue fazer essa simplificação pelo que estamos falando, né? Do ponto material. O objeto que eu estou analisando aqui, que seria essa massa, a massa dela é muito maior do que a massa do cabo. Então, se eu considerar a massa do cabo, a diferença vai ser muito pequena, né? Vai ser muito próxima do que se eu não considero. E então, a gente faz essa simplificação. Como o cabo ele é fino, ele tem uma massa muito menor que a massa do objeto, a gente consegue despreciar o valor. Mas, de qualquer forma, o exercício já está falando aqui, né? Para não considerar o peso desse cabo aí. Então, vamos lá.
essa massa é pendurada aqui no cabo, e esse cabo, ao mesmo tempo, ele está aqui conectado a essa mola, né? Ele dá aqui a constante da mola, né? Essa constante K, que é a constante elástica, olha a unidade dela, é Newton por metro, né? Newton dividindo metro. Essas são as unidades da constante K da mola. E está dando comprimento não deformado. Comprimento L0, que seria o comprimento da mola sem deformar. Ou seja, o comprimento que ela tem originalmente. E está pedindo para encontrar o comprimento final da mola para que o sistema permaneça em equilíbrio. Ou seja, já falaram aqui do conceito de equilíbrio. Então, vamos lá. Como que a gente faz esse exercício aqui? Primeiro detalhe, né? Se essa massa ela está pendurada, vai atuar o quê? A força-peso, né? Que vai puxar essa massa para baixo. Se essa massa for puxada para baixo, o que vai acontecer na mola? Ela vai alongar ou vai esticar? Perdão, ou vai encurtar? Vai alongar, né? Exatamente, porque essa peso atua para cá e vai alongar ela, né? Então, só de vocês analisarem aí a física do problema, só de ver, já vocês sabem que o ΔL, que seria a deformação, ele vai ser positivo, né? Vai ser positivo porque ela vai alongar. Então, esse comprimento final que eu preciso achar, já eu não sei quanto é, mas vocês já sabem que ele tem que ser maior do que 0,5 metros. Então, pessoal, cada vez que vocês forem resolver algum problema, tem coisa que já de início vocês têm que analisar pela física do problema. Isso já dá informações para vocês saberem se estão fazendo as coisas certas ou não. Então, uma coisa que a gente já sabe de cara é que esse comprimento final que o exercício está pedindo, ele vai ser maior do que 0,5, né? Isso aí está claro. Então, vamos lá. Como que a gente faz isso? Vou de novo para o quadro. E deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar o quadro de novo. Eu tenho aqui a resolução dele, que eu vou aplicar para vocês. Porque a gente tem muito exercício, então, hoje eu vou começar do zero, aqueles que são mais importantes. Esse aqui eu já trouxe aqui resolvido, né? E vou aplicar para vocês. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos prestar atenção aqui no exercício. Primeiro, já representei aqui o que vocês mesmos perceberam, né? A mola vai alongar, então o comprimento L que eu estou achando, ou que eu preciso achar, né? Ele vai ser maior do que L0. Eu vou ter um ΔL aqui que eu não sei quanto é que ele vale. Mas eu sei que ela vai alongar e vai ter um ΔL aqui. Então, vamos lá. Quais são os dados que eu tenho desse problema? Eu tenho o valor da massa, né? De 10 quilogramas. O valor da constante elástica, que são 400 newton por metro, e o comprimento da mola antes da deformação, ou seja, o comprimento original da mola, que seriam esses 0,5 metros. O que pede o exercício? Esse comprimento L aqui, final, que seria a incógnita. Professora, licença. Sim. Bom, nesse caso, foi passado o valor da constante elástica da mola, né? Mas se não for passado, existe maneira da gente descobrir, ou se dá para resolver já sabendo, existe cálculo para isso, só que é mais avançado. Como é que é isso aí? Então, gente, se não for dado o valor da constante K, vão ser dados outros dados para vocês racharem ela, né? Beleza. Por exemplo, vocês sabem que a força da mola é igual à constante K pela deformação. Se eu dou o valor da força e da deformação, vocês conseguem achar K, né?
certo? Então, assim, os exercícios, eles sempre vão ter a informação necessária para vocês chegarem a um resultado, né? Se falta aula, vocês não conseguem resolver. Bem, então vamos lá. Qual é a nossa incógnita? Seria esse comprimento final L. Então, gente, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam ir montando as informações que você tem e o conhecimento teórico que você tem para vocês chegarem a um resultado, né? Não é ficar assim, parado, pensando em outra coisa. É ir aplicando o que vocês estão aprendendo. Então, vamos lá. O que vocês acabaram de aprender? Essa equação aqui, que seria a força da mola, e que ela é dada pela constante K, e o ΔL, que é a deformação. O ΔL não seria L menos L0? Eu conheço L0, né? Então, se eu descobrir quem é o ΔL, eu tendo esse valor de L0, eu não consigo saber quem é L, o comprimento final? Consigo, né? Então, eu vou tentar descobrir quem é o ΔL. Porque assim, eu substituo o valor dele nessa equação aqui, somo com L0 e vou ter o valor final. Certo? Então, vamos lá. Esses aí são dados e equações que já vocês conhecem. Agora, analisando de novo a física do problema. Primeiro, as forças que atuam aqui. Quais são as forças que atuam? Eu tenho a força peso, que seria a massa pela gravidade, de novo, 10 quilogramas por 9,81. Daria 98,1 newtons, né? Então, eu já conheço o valor dessa força aqui. Eu tenho a força da mola. Lembrando, a força da mola, ela sempre vai atuar no sentido oposto à deformação da mola, né? Por quê? Porque se eu estico a mola, ela vai tender a comprimir, né? Eu vou esticar ela e uma força, né, dentro do elemento vai tender a que ela volte ao comprimento original, né? Então, ela sempre é representada contrária à deformação. Se a mola está alongando, a força da mola está indo aqui no sentido contrário, tendendo a levar ela para o comprimento original. Beleza, então, eu já tenho essas informações. O que mais está pedindo aqui o exercício? Ele pede encontrar o comprimento final, mas não de qualquer forma. É para que o sistema permaneça em equilíbrio. E o que a gente acabou de aprender sobre o conceito de equilíbrio? O equilíbrio, ele acontece quando a resultante é zero, né? Eu não tenho, então, aqui um sistema de forças, eu tenho um vetor aqui na horizontal e outro vetor aqui na vertical. Vocês já aprenderam a calcular resultante, né? Então, seria só montar esse sistema, como eu fiz aqui, né? Eu coloquei aqui um par de eixos, Y, X, e representei a força que eu tenho aqui na direção X e a força peso que está na direção Y. Pela regra do paralelogramo, a minha resultante não seria isso aqui, a diagonal do paralelogramo? Isso foi o que vocês aprenderam na aula passada, né? Então, vamos lá. Vocês conseguem calcular essa resultante. Qual seria a resultante? Né? Se vocês aplicam aí a regra do paralelogramo ou a regra do triângulo, a resultante, o valor dela, do módulo, né, em módulo, não é a raiz quadrada dos quadrados dos componentes? Lembrem dessa formulação, né? Então, vamos aqui. Eu fiz uma anotação aqui, substituindo o valor de K, né, por 400, que é um dado, só para vocês não ficarem perdidos aí da onde saiu esse 400. Essa é a constante da mola, tá? Seria essa formulação aqui. Então, vamos lá. A resultante, ela vai ser a raiz quadrada do vetor P elevado ao quadrado, mais um vetor Fm, que é a força da mola, elevado ao quadrado. Isso foi o que vocês aprenderam na aula passada.
Então, eu só coloco os valores aí, 98,1 ao quadrado, que seria a minha força-peso, e a força da mola, que o único que eu sei é que ela vale 400 multiplicando o ΔL. Eu não sei quanto vale esse ΔL, mas é o que eu quero achar, né? Tudo isso elevado ao quadrado. Só que a resultância não precisa ser zero para o sistema estar em Professora? equilíbrio? Sim. Dá licença. No caso, a resultante, ela está ali, se ela pudesse representar ali na imagem, a resultante, ela está ali na rondana, não é isso? Eu transferindo ali esse A vetor ali para a resultante imagem, seria... Sim, a resultante está ali na seria... diagonal ali, não é isso? Seria na diagonal, né? Uhum, como se estivesse puxando a rondana ali na diagonal ali. Beleza. É isso? Sim, só que a gente traz isso para um desenho aqui, com os sistemas, né? Com os eixos, para analisar, né? Uhum, beleza. Porque a gente, por isso é o conceito de ponto material. É como se eu estivesse analisando apenas um ponto aqui. E eu posso considerar isso aqui um sistema inteiro, né? Mas eu posso analisar ele como se fosse um ponto, né? Eu não estou considerando desprezível o resto da força, das massas dos cabos e tal, eu só estou considerando essa massa e essa mola aqui. Então, é como se eu tivesse apenas um par de forças. Força da mola e força peso. 2 vetores eu tenho aí. E analiso, então, pela análise vetorial, pelo que vocês aprenderam de adição de vetores, qual seria essa resultante R. E então, para o sistema estar em equilíbrio, a resultante não tem que ser nula. Essa é a condição de equilíbrio. Escrevi aqui. A condição para o equilíbrio é que a resultante do sistema seja zero, né? Então, a minha resultante é essa equação aqui, essa raiz aqui. Se eu igualar a raiz a zero, né, que é a condição de equilíbrio, eu consigo encontrar, então, o ΔL para essa condição de equilíbrio, que seria o que está pedindo aqui o exercício, né? Então, eu igualo essa raiz, que seria a resultante, igual a zero, que é a condição de equilíbrio que eu tenho aqui. E aí, vamos lá. Para que uma raiz seja zero, o que está dentro da raiz precisa ser zero também, né? Isso é matemática, não tem como a raiz de um número ser zero se o número que está lá dentro também não é zero, né? Então, isso que está dentro da raiz também precisa ser zero, certo? E aí só a gente isola, né? Isolamos para encontrar o ΔL. Aqui eu passei isso para o lado contrário. Passei o 400 elevado ao quadrado aqui dividindo. E o ΔL vai ser a raiz de tudo isso aí, né? Só que o que aconteceu aqui? Eu fiquei aqui com uma raiz de um número negativo, né? Vocês lembram que a raiz do número negativo, ela não existe, né? Para calcular a raiz, precisa o número ser positivo. E então, o que a gente faz? Primeiro, ele fica negativo porque a gente está trabalhando com os módulos, né? Então, como tudo aqui é positivo, a única forma dessa equação ser satisfeita é que um dos termos seja negativo, né? Eles precisam ser iguais com sinais contrários para que essa equação seja satisfeita. Só que a gente trabalha aqui com módulos, né? A gente está trabalhando apenas com módulos, então não tem forma de que esse ΔL, que eu tenha um número positivo aqui. Sempre vai ficar um número aí negativo dentro dessa raiz, né? E o que é que eu faço então? Eu utilizo a matemática para encontrar o valor dessa ΔL. Mesmo que a raiz negativa não exista, vocês sabem que essa raiz negativa, ela pode ser escrita, então, como a raiz de menos 1, que multiplica a raiz de tudo isso aqui positivo, né? Sendo que a raiz de menos 1 seria um número imaginário, né? Um número i. E então, essa parte aqui seria a parte real, né? Da solução, que é o que eu vou utilizar. Porque o que eu sei é que o comprimento, a variação de comprimento, que seria a deformação,
ela é positiva, né? Ou seja, ela é positiva e ela é um número real. Ela não é imaginária, né? Porque ela se deforma. Então, esse imaginário aqui, eu não uso, porque isso foi resultado da matemática. Mas o problema físico, ele é real. Então, eu utilizo o número real, né? E calculo essa raiz, então, do positivo que está aqui. E eu teria aí o valor do ΔL, que seria aproximadamente 0,245 metros. E como ΔL, pessoal, é só substituir aqui, né? ΔL não seria L menos L0, e minha incógnita seria o L. Então, eu só passo somando esse L0 para o outro lado e calculo. E vocês já sabiam de início que esse valor L tinha que ser maior do que 0,5, né? Então, somando esse valor, ele dá 0,645 metros. E esse seria o meu comprimento L alongado, né? Que foi o que o exercício pediu. Certo? Alguma dúvida? Não, professor. Não? Professora, Não. esse I aí, essa raiz menos um seria número complexo? Isso. Porque nós ainda não estudamos número complexo, entendeu? Mas já sim. Estudamos no início, no primeiro período. Bom, mas não é que a gente vai trabalhar com números complexos, né? Eu só estou falando para vocês que, nesse caso aqui, pela matemática que a gente está aplicando, que está trabalhando com módulos, não tem como, né? Isso sair positivo. Vai ficar um negativo aqui porque a gente está com tudo positivo. Quando eu passar para o outro lado, vai ter um Senão não negativo. zera, né, professora? Oi? Senão não anula, né? Senão não anula a força. Exato, senão não consegue satisfazer essa equação. Só que matematicamente não existe raiz de um número negativo. Então a gente faz aí essa igualdade. Eu posso escrever essa raiz negativa como raiz de menos 1 por raiz do positivo, né? E eu terei no resultado uma parte imaginária e uma parte real. Qual a parte que vocês vão usar? A parte real, né? Porque o problema que a gente está resolvendo é real, não é imaginário, né? Então, vocês apenas ignoram isso aqui. Mas, para ser certinho com a matemática, né? Eu estou escrevendo certinho como a matemática conduziu. Mesmo que a física me diga que o comprimento ele é real, ele não é imaginário, né? Ou seja, a variação de comprimento é um número real. Se ele alonga ou comprime, é uma variação de comprimento que é um número, né? É um número real, não é imaginário. Então, só isso, eu só faço essa descrição aqui do problema matemático certinho, mas eu uso a parte real, que vai ser a minha solução, né? Nesse exemplo aqui, não é que todos os exemplos que vocês vão resolver vai ter essa questão. Professora, Nesse exemplo particular aqui, a gente chega nesse caso aí. Sim, pode falar. o número não está elevado a 2, ele não vai ficar positivo da mesma forma? Que número? O menos 98,1 elevado a 2 e o 400 elevado a 2. Mesmo ele ser negativo, se multiplicar por ele mesmo, vai ficar positivo. Não, mas é que eu passei ele aqui, né? Ele está positivo aqui. É como se eu tivesse tudo isso entre parênteses e passasse para o outro lado. Como se isso aqui estivesse Então, aí entre ele fica parênteses. negativo. Aí quando ele é elevado a 2, Não, menos mas ele 98, já vem elevado ao quadrado. Suponha que você faça o cálculo. Você levou esse número ao quadrado e tem um valor. Você vai passar para o outro lado negativo, né? Entende? Vamos lá. O que ele está querendo dizer, professor, eu acho, é porque É como se eu tivesse ele isso está aqui. dentro da raiz, mas ele está elevado ao quadrado, automaticamente ficaria positivo, no caso. Essa é a dúvida dele. Isso. Não, gente, olha só. É como se eu tivesse isso aqui, né? Posso E eu falar passasse uma assim para o outro lado, né?
Licença, professora. Então, ele vai Ele ficar foi... negativo por conta disso. Eu até entendi o que a senhora falou, né? Porque, tipo assim, é que nem a época de escola, né? Primeiro você bota a letrinha para um lado e o que tiver bota da outra forma negativa, né? O positivo, o que tiver positivo, Isso, o que tiver negativo passa para o outro lado negativo, entendeu? exatamente. Ele entrou ao quadrado aqui na raiz, ou seja, aqui ele é positivo, né? Mas vamos supor que você faça a conta. Você tem isso aqui, 98,1 elevado ao quadrado mais 400, que multiplica delta L elevado ao quadrado, tudo isso igual a zero. Se você calcular isso aqui antes e achar um número, quanto que dá isso aí? Eu não sei. Mas você vai ter um número aqui. Quanto é 98,1 elevado ao quadrado? Alguém tem uma calculadora aí? 9.623,61. 9.000? 623,61. 9.623. Isso, é o que dá? 9.623,61? Exato. Bom, aproximadamente é isso, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui 400 ao quadrado, delta L ao quadrado. Então, gente, é como se eu passasse isso para o outro lado, vai passar negativo, né? Porque isso aqui eu estou resolvendo antes de passar para o outro lado. Certo? Ele está ficando aqui positivo, porque quando eu colocar aqui um valor negativo ao quadrado, aí fica positivo, sim. Só que não é esse caso, porque nesse caso aqui, eu vou passar para o Não lado faria contrário. diferença, né, professora? Oi? Não faria diferença, porque como foi passado, automaticamente já ficaria negativo, levando ao quadrado. Não. Exatamente, eu estou passando para o outro lado o valor desse número ao quadrado. E vai ficar negativo. Né? Se ele fosse negativo aqui, aí sim, ele ia passar positivo. Entende? Eu estou passando já esse valor para o outro lado. Não é introduzindo aqui um valor negativo e elevando ao quadrado, né? Porque se eu calculo aqui, já ele, coloco o número, quando eu for achar o delta L, esse número passa negativo. Mas, enfim, o que interessa, né? No final, é a raiz do número positivo, de qualquer forma, né? Seria isso aqui. Mesmo que vocês tivessem ignorado esse sinal, vocês iam ter esse valor, só que matematicamente não é a forma certa de vocês escreverem isso, né? Matematicamente ficou uma raiz negativa, tem que escrever aí que seria então raiz de menos 1 pela raiz do positivo e eu fico com a parte real. Professora, toda vez que pediu o equilíbrio da situação, aí tem que fazer, vai acontecer esse lance aí do negativozinho na raiz, essas coisas, né? Se vocês estiverem calculando a resultante, né? Uhum. Sim, sim. E alguma coisa lá dentro desses termos, vai ficar aí uma raiz negativa, né? Porque isso aqui está tudo positivo. Tá, beleza. Só que o problema é que a gente trabalha, né? A gente não tem números imaginários, são números reais, né? Números imaginários são para o pessoal da engenharia elétrica e tal, que eles sim trabalham com números imaginários, porque os problemas deles, físicos, são representados por imaginários, mas os nossos problemas físicos, eles não são representados por números imaginários, eles são representados por números reais, né? Então, gente, a matemática não é mais que uma ferramenta para resolver os problemas físicos, né? Só que também, às vezes, ela não é perfeita. Às vezes, a matemática conduz a uma coisa que não tem sentido físico. Mas ela ajuda a gente a descobrir, né, o resultado, o que a gente quer calcular. Nesse caso, a gente conseguiu, né, determinar o comprimento final por esse detalhe aí. Bem, ficou mais claro agora? Para mim tá beleza. Bom, gente, então, esse foi outro exemplo, né, de como a gente aplica esses conhecimentos da condição de equilíbrio
E no caso foi com um sistema aqui de mola, né? Então, vamos botar lá. Tem outro exercício aqui de mola, só que eu vou deixar aí para vocês, né? Para estudo, quem quiser fazer, e praticar aí um pouco mais, porque senão a gente não consegue acabar o conteúdo de hoje, né? E ainda temos agora uma parte bem importante da aula de hoje, que falta, e que a gente vai fazer mais exercícios, tá? Então, vou deixar esse aqui para vocês. Todo mundo que quiser fazer e perguntar dúvidas, pode me perguntar sempre, né? Então, vou deixar esse aí nas slides da aula. E quem quiser fazer, pode fazer em casa, tá? Eu posso até passar a resolução depois para vocês, um print. E aí, vocês veem em casa. Então, vamos lá. Vamos continuar, então. E agora, a gente vai estudar um conceito muito importante, né? Que seria o momento de uma força. O que seria o momento de uma força, né? Vocês sabem que uma força aplicada sobre um corpo, ela tende a provocar um movimento do corpo, né? Na direção da aplicação. Ou de novo, vou colocar o exemplo aqui da caixinha. Se eu aplico uma força aqui nessa direção e nesse sentido, né? Supondo que essa caixinha esteja apoiada em uma mesa, e eu aplico uma força aqui, ela vai se mover na direção da força aplicada, né? Só que vamos supor que a caixinha esteja assim. Se eu aplico uma força aqui no centro, ela vai se mover, né? Vai se deslocar. Mas se eu aplico essa força aqui fora do centro, o que acontece? A caixinha, além de se mover, ela vai tender a girar, né? Se eu aplicar a força aqui numa extremidade, eu vou tender a girar essa caixinha, né? Então, isso seria o momento de uma força. Para ilustrar também melhor, eu coloquei aqui esse exemplo, né? Que está aqui na slide, que seria uma barra, né? Essa barra aqui, AD, apoiada aqui no ponto C. Então, vamos lá. Se essa barra aqui, ela está apoiada aqui em C, e ela tem pesos suspensos nas extremidades, né? Nos pontos A e D. Vamos supor que eu tenha esse peso aqui. Na verdade, seria uma massa, né? Vocês sabem já a diferença. Seria uma massa de 10 quilogramas. E eu desejo equilibrar, né? Equilibrar essa barra. Equilibrar seria, né? Deixar em balanço, né? O que acontece aí? Se eu colocar outra massa aqui de 10 quilogramas, o que acontece com essa barra? Vocês acham que ela vai ficar balançada? Desculpa, professora, eu não peguei. Se botar outra massa de 10 quilos aonde? Nesse lado aqui. Vocês acham que ela ficaria balançada? Ela vai tombar para o outro lado. Exatamente, né? Isso vocês, assim, intuitivamente, vocês veem isso. Vocês conseguem ver. Vocês talvez não sabem por quê, mas vocês conseguem ver isso intuitivamente, né? Que essa distância aqui é maior. E então, para deixar ela balanceada, né? Para deixar em equilíbrio, eu preciso colocar aqui um peso, uma massa que seja menor do que essa aqui. Se eu colocar uma massa aqui igual ou maior, ela vai girar, né? Então, esse seria o conceito de momento de uma força, né? O momento representa o quê? Essa tendência à rotação em torno de um ponto ou de um eixo, né? E ele depende tanto do valor da força quanto da distância até o ponto que eu estou analisando, né? Então, vamos lá. Outro exemplo aqui, né? Que é bem comum na literatura, seria essa aqui da chave, né? Da chave no tubo, né? Se eu aplicar uma força, vamos supor que eu esteja tentando, né, girar esse tubo e aplicando com essa chave uma força, como está representado aqui, né? Perpendicular aqui à chave, a direção da força é perpendicular à chave, né? Eu estou aplicando uma força aí para aquele lado, para tentar girar o tubo, né? Ou fechar.
o grifo, sei lá, o que for. E ela está a uma distância aqui do ponto que eu estou, né, aplicando a força. E o que acontece, então? Eu giro esse tubo, né? Eu aplico uma força aqui e eu giro o tubo. Mesmo que eu esteja distanciada desse tubo aí. Então, por isso, o momento, né? Essa força está produzindo um momento aí no tubo, porque ela está fazendo girar o tubo. Se a força estivesse no tubo, no mesmo tubo, o tubo seria deslocado, né? Ele sofreria um movimento. Mas como a força está distante, ela promove esse giro, ela faz girar aquele elemento, né? E então, esse momento, ele depende tanto dessa força aqui, quanto dessa distância D. Se eu afastar a mão, né? Ou aproximar do tubo, o valor desse giro, ele vai mudar, né? Ele depende das duas coisas. Então, o que isso quer dizer? Que o momento de uma força, ele depende tanto da força, quanto da distância até o ponto de aplicação, né? Vamos ver de novo aqui esse conceito aí. Vamos lá. Esse corpo que está representado aqui, ele é bidimensional, né? O que é bidimensional? Eu só considero duas dimensões, né? Considero o plano, porque a espessura dele é muito pequena, né? Então, eu vou considerar que ele tem duas dimensões só. E aqui, por exemplo, há uma força aqui aplicada, né? Nesse corpo. E essa linha aqui tracejada é a linha da ação dela, né? Essa é a linha da ação da força. O que seria o momento, então? Se eu for calcular o módulo do momento, o módulo que é o valor absoluto, né? Sem considerar sinal. Ele é definido, então, como a força multiplicando essa distância D. Só que a distância D, observem que ela é perpendicular, ela sai do ponto, né, que eu estou analisando, até a linha de ação da força, né? E é perpendicular à linha de ação da força. Essa seria, então, minha distância D, essa aqui. Certo? Se eu multiplicar essa distância D pelo valor da força, eu vou ter o valor do momento dessa força, em torno, no caso aqui do eixo, né? Tem um eixo aqui, OO, que seria esse eixo vertical. E então, se o momento de uma força, ele é calculado multiplicando a força pela distância, qual seria, então, a unidade do momento? Seria qual? Uma unidade de força multiplicando uma unidade de distância, né? No caso aqui, por exemplo, coloquei Newton multiplicando metro. E como que a gente fala isso na prática? Newton metro, né? Então, quando eu falo Newton metro, eu quero dizer que o Newton está multiplicando o metro. Quando eu falo Newton por metro, aí é que está dividindo, tá? Então, só para vocês saberem, né? Porque às vezes o estudante causa confusão quando a gente fala Newton por metro, vocês acham que está multiplicando. Não é multiplicando. Newton por metro ou Newton por metro quadrado é dividindo. Quando está multiplicando, se fala apenas Newton metro, tá? Então, a unidade do momento é Newton metro, ou Newton milímetro, ou quilonewton centímetro, né? Sempre uma unidade de força multiplicando uma unidade de distância. E outra coisa muito importante, o momento, ele também é um vetor, né? Ele é um vetor, uma grandeza vetorial. Então, assim como a força, o momento tem o quê? Módulo, direção e sentido, né? E como que a gente representa, então, o sentido do momento? Ele é dado pela regra da mão direita. Qual a regra da mão direita? Lembrando, né? A gente usa a mão direita. Os 4 dedos, eles apontam na direção do... No caso aqui, eu tenho o vetor R, que seria um vetor de posição, né? Que vai do ponto
até a linha da ação da força, né? Então, eu coloco a mão, os 4 dedos, no vetor de posição, e que eu faço o movimento, a direção do ângulo, né? Do ângulo alfa que está aqui. De R, indo para F, né? Então, esse seria o movimento e o sentido do momento, do giro, né? E o vetor momento, então, ele fica dado pelo polegar, que aponta aqui para cima. Seria esse caso que está representado aqui, né? Observem a mãozinha aqui que está representado, está fazendo esse giro aqui, né? Os 4 dedos da mão, apontando aqui na direção de R, né? E fazendo aí o ângulo, né? De R para F. E o vetor fica, então, para cima, o vetor momento. Então, eu teria uma representação aqui do giro, né? E do vetor momento, que seria saindo, né? Do plano, apontando para cima. Então, é assim que eu descubro, né? Qual seria o sentido desse vetor momento, tá? Pela regra da mão direita. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre isso agora. Primeiro, eu trouxe aqui esse sistema, né? Que aqui estava em 3 dimensões, mesmo que o corpo fosse considerado bidimensional, porque ele é praticamente um plano, né? O que foi feito? Essa aqui seria a vista por cima, né? Por cima aqui, desse corpo aqui. E o que eu tenho aqui? Eu tenho o que era um eixo, que era o eixo OO, né? Está representado apenas pelo ponto A. Certo? Então, quando a gente trabalha no plano, né? Quando a gente tem um sistema de forças no plano, a gente costumeiramente fala momento em relação a um ponto, né? Mas, na verdade, eles são em relação a um eixo. Só que também a gente já fala, indistintamente, em relação a um ponto quando estamos no plano, né? Então, isso é comum falar. E sempre que a gente estiver em sistemas bidimensionais, vamos falar momento em relação a um ponto, tá? Só fazendo essa aclaração aí. E como que a gente estabelece o sentido do momento? Lembrando, né, que a gente tem que colocar sempre a direção e o sentido, porque ele é uma grandeza vetorial. Por convenção, na literatura, existe uma convenção que praticamente está unificada, né? Quer dizer que praticamente todo mundo considera essa convenção. Qual seria essa convenção? Ele é considerado positivo quando o momento está girando no sentido anti-horário, ou seja, contrário ao movimento, né, do relógio, né? Que seria esse sentido aqui. Esse giro aqui representado, ele está anti-horário, né? Então, quando o momento estiver assim, nesse sentido, ele vai ser positivo, né? Por convenção. Lembrando de novo, as convenções são apenas convenções. Você pode utilizar uma convenção ao contrário, né? Só que aí vocês vão estar ao contrário de todas as literaturas. E isso pode causar confusão quando vocês estejam resolvendo problemas. Então, para não causar confusão, é melhor todo mundo adotar a convenção que geralmente é utilizada, tá? Se ele é positivo girando anti-horário, então, quando ele estiver girando num outro sentido, que seria num sentido horário, né? Ele é considerado, então, como negativo. Certo? Então, vamos lá. Bom, a gente viu já, né, que o momento, ele pode ser calculado, o módulo dele, como a força, né, pela distância, até o ponto da aplicação, né? Só que essa distância D, ela é perpendicular, né, do ponto até a linha da ação da força. Seria essa aqui, no mesmo desenho que estava anteriormente, né? Mas se agora a gente for calcular por um enfoque vetorial, ele pode ser definido vetorialmente, né? Como o produto vetorial desse vetor R de posição, né? Ele vai do ponto
do ponto que eu estou analisando, né? O ponto em torno do qual eu estou calculando o momento, até qualquer ponto na linha de ação dessa força F. Ou seja, esse vetor R vai daqui até a linha de ação, até qualquer ponto dela. E o produto vetorial, então, ele é calculado como? A gente chama o produto vetorial do produto cruz, né? Para diferenciar do produto escalar, que seria um ponto, né? Aqui a gente coloca uma cruz. E como que a gente calcula, então, o módulo pelo enfoque vetorial? Esse produto não seria mais do que F multiplicando R pelo seno do ângulo alfa, que seria o ângulo formado entre esses dois vetores, entre o vetor R e o vetor F. E da mesma forma, a gente aplica essa regra da mão direita, né? Que eu já tinha explicado para vocês, né? Os 4 dedos apontando no sentido de R e fazendo essa direção aí, né? De R para F. Lembrando do produto vetorial, eu falei para vocês que eu ia fazer uma revisão assim que a gente chegasse em uma parte da ementa que é necessário relembrar o produto vetorial. Eu só vou relembrar, eu coloquei umas slides aqui a continuação, mas, enfim, o produto vetorial, ele não é comutativo, né? Então, R multiplicando F não é a mesma coisa que F multiplicando R, tá? Então, a gente deve manter R multiplicando F. Seria o produto cruz, né? R cruz F. Porque se a gente fizer o contrário, o resultado é diferente, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui agora um resuminho que eu fiz da revisão de vetores, que faltou, né? Essa parte do produto vetorial. Só para lembrar vocês. O produto vetorial, né? Se eu tenho os vetores A e B, e eu vou calcular o produto vetorial, ele é dado por essa equação aqui. É a multiplicação do módulo do vetor A pelo módulo do vetor B, pelo seno do ângulo entre eles, que aqui é θ, né? Seria o mesmo que está aqui representado, só que aqui é alfa, né? Seria isso aqui. E esse N chapéu que está multiplicando aqui não é mais do que uma direção, né? A direção dele, né? Que poderia ser a direção K, né? Lembrem dos vetores unitários, IJK, né? Poderia ser aqui a direção K. Só que foi colocado um valor aqui, uma variável arbitrária, né? Porque ele pode estar apontando para qualquer eixo. Então, o produto vetorial, como eu já falei também, não é comutativo. Ou seja, A cruz B não é a mesma coisa que B cruz A, né? Ele, pelo contrário, é anticomutativo. Se eu multiplicar A cruz B, eu vou ter um vetor aqui para cima, pela regra mão direita, né? Agora, se eu multiplicar B cruz A, os 4 dedos têm que ir para B e vir para A. E o meu polegar vai estar apontando para baixo, sentido contrário, né? Por isso que aqui está negativo. Lembrando, outra propriedade do produto vetorial é que o produto de A e B é nulo se um deles forem paralelos, né? Perdão, se um deles for nulo ou se eles são vetores paralelos. O produto vetorial de 2 vetores paralelos é nulo, né? A mesma coisa aqui do que multiplicar um vetor por ele mesmo, o produto vetorial dá 0. Isso aqui é só lembrando das propriedades, tá? E então, a definição algébrica do produto vetorial, lembrando vocês também, né? Ela é dada por quê? Pelo determinante. Vocês lembram da disciplina de álgebra, que vocês aprenderam a calcular determinante? Sim, Então, sim. o significado desse determinante, ele dá o quê? O produto de 2 vetores. Ele não é mais do que o produto de 2 vetores. Se eu tiver um vetor U e um vetor V, eu posso calcular o produto vetorial pela abordagem aqui algébrica, né?
sendo o determinante dessas componentes. Eu coloco esses componentes aqui em uma matriz, né? Primeiro vão a daquele vetor que eu estou multiplicando primeiro, né? Aqui estão os componentes de U e o componente de V aqui. E aqui em cima, né, os 3 unitários. Então, o produto vetorial, ele pode ser calculado achando o determinante, né, da matriz dos componentes desses 2 vetores. Certo? Então, só lembrando isso aí para vocês. E vamos continuar. Então, outro teorema que é muito importante para o cálculo de momentos é o teorema de Varignon. E o que é que esse teorema enuncia? Ele diz que o momento de uma força em relação a qualquer ponto que eu esteja analisando, ele vai ser igual à soma dos momentos dos componentes dessa força em relação ao mesmo ponto, né? Observem aqui o desenho. Se eu tenho uma resultante R aqui, uma força R qualquer, aqui no ponto B aplicado, e eu quero achar o momento dessa força em relação ao ponto O, né? O que esse teorema está dizendo? Que o momento dessa resultante R em torno do ponto O vai ser igual à soma dos momentos que produzem esses componentes, né? O momento que produz P no ponto O e o momento que produz Q no ponto O. Se eu somar esses 2 momentos, eu vou ter o mesmo efeito do que do momento da resultante. E por quê? E por que eu posso considerar que isso é verdadeiro, né? Aqui vem a demonstração desse teorema. O momento em torno do ponto O não seria o produto vetorial do vetor R de posição pelo vetor R, que seria a força resultante? Esse é o produto vetorial, né? O momento que a gente definiu anteriormente. Só que esse vetor P, ele não pode ser escrito como P mais Q, que seriam os componentes em torno de, ou seja, os componentes em qualquer par de eixos. Então, a gente pode escrever que esse produto aqui de R multiplicando R em maiúscula vai ser a mesma coisa do que R multiplicando P mais Q, né? Porque R é P mais Q. E a gente pode usar, então, a propriedade aqui distributiva, né? E aplicando essa propriedade, você vem aqui que vai ser a mesma coisa que multiplicar R por P e somar R, né? Multiplicando o quê? Só que isso aqui não é o momento que P produz em relação a O. Esse aqui é o momento que P produz em relação a O. E esse aqui é o momento que Q produz em relação ao ponto O. E por que isso é importante? Porque às vezes a gente não tem como saber a distância perpendicular, né, para calcular o momento, né? Por exemplo, aqui, observem a figura aqui embaixo. Eu posso ter aqui essa resultante e a distância D, para eu calcular o momento até o ponto O, né, seria essa aqui, né? Essa seria a distância perpendicular até a linha de ação de R. Só que se no meu problema eu não tenho como conhecer essa distância, ou encontrar ela é muito complicado, e pelo contrário, eu conheço essa distância Q e essa distância P facilmente, então eu posso usar esse teorema para encontrar o momento, né? Então, ele facilita, às vezes, para a gente realizar o cálculo. Certo? Bom. E vamos lá. Isso aqui é o que eu acabei de falar, né? Só que eu coloquei aqui para ficar mais claro, né? O exemplo, né? O momento de R em torno do ponto O seria, então, R que multiplica essa distância D, né? Mas ele ia ser igual ao momento que produz P, que produz Q, né? Então, se eu tiver essa distância, né? P e Q, e não tiver D, eu posso usar esse teorema. Certo? Dá para entender, pessoal?
De repente, quando colocar número, que agora... A gente vai fazer alguns exemplos agora, mas, assim, a teoria dá para entender, né? O conceito, o que eu preciso que vocês entendam agora o conceito. A aplicação vem depois, com a prática, né? Então, vamos lá. Agora, né, a gente o que vai fazer é aplicar isso e resolver aqui exemplos para que vocês tenham aí, né, uma prática de como que a gente aplica essa teoria toda no cálculo de momentos. Só que vamos fazer uma pausa, né, porque são 8h30, para não ficar cansativo. E vamos botar aqui 8h40 e 15 minutos, né? 8h47. 8h47, pode ser? Beleza. Pode Tá, ser, então, professor. já na segunda parte a gente vai fazer só o exercício, então, tá bom? Ok. Tá, até daqui a pouco, então.